Fala, meu querido. Glória a Deus, graça e paz, pastor. Graça e paz, queridão. Obrigado, viu? Você aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Para mim é uma honra poder estar com vocês hoje aí. É isso, rapaz, a honra é nossa. Tarcísio, enquanto o pessoal está se conectando, né? Tá entrando aí, o pessoal tá mandando um aviãozinho para mais pessoas serem abençoadas. Lembrando que essa live ela é salva e é colocada no canal do YouTube, fica lá à vontade para o pessoal estar assistindo novamente e também caminhar para outras pessoas. Hoje uma live tão importante como o que nós vamos tratar aqui, né? Mas antes Amém. de conversar, né, sobre isso, eu quero falar do carinho e amor que tanto os alunos do Rema como da igreja, né, e nós aqui temos por você, viu? Um Amém. ótimo professor e que aí a gente criou laços de amizade, rimos muito, e isso é bom, né, Tarcísio? Amém, amém. Eu acho que o evangelho, eu gosto quando a gente teve uma live recentemente aqui com o Canrombé, e aí tinha um monte de pessoas do ministério e pessoas que algumas pessoas que o pessoal aqui da igreja às vezes não conhecia ainda, né? Então, pastor Anderson Laigner entrou aí agora, meu supervisor da escola Rema, todas as escolas Seja do bem-vindo. estado de Minas Gerais, pastor Anderson. E eu acho que o ministério é uma coisa que precisa ser divertida, né? Precisa ser leve, precisa ser. Se não for leve e divertido, não presta não. Diz que o ministério é igual à vida de uma criança, né? Ele diz que a criança, se ela tiver o entendimento correto, ela, ela tem aula na parte durante o dia, tem um dever da escola para fazer para casa, toda criança tem. Se ela faz um para casa rapidinho ali, ela tem o resto do dia inteiro para se divertir, né? É. Então, não tem responsabilidade nenhuma. Ela sabe que ela tem um pai que supre a vida dela, que guarda a vida dela, que cuida da vida dela. Claro que eu não estou falando contra que a pessoa ter organização financeira, né? Nada disso, não é sobre Uhum. isso. Só que uma coisa, eu estava ministrando esses dias na igreja, eu falei que uma coisa é responsabilidade, outra é andar ansioso, né? Então, assim, o Verdade. ser responsável, mas a gente precisa saber de quem é o ministério, então a gente é divertido. Então eu gosto quando estou dando aula, assim que eu estou ministrando, dando aula, mostrar para as pessoas que a vida em Cristo ela é leve, é divertida, é feliz. Porque a gente existe pessoas que ainda acham que a vida com Deus ela é pesada, ela é frustrante, né? Mas aí precisa ser feliz e divertido. E, afinal de contas, ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para um reino de alegria, né? Glória a Deus. Isso mesmo, pastor Tarcísio. Inclusive, o pessoal já começou a brincar com a gente aí, né? Já disseram que era a live dos cearenses, né? Já Ai, pensou? meu Deus. Leila Até, manda um abraço, viu? dá até trabalho quando eu faço a live, é mais fácil. A cabeça da Para encaixar. e a tela. Deixa eu perguntar ao pessoal, como é que tá aí, gente? O áudio tá bom, tudo? Vai dando, sinalizando pra gente aí. O teu áudio tá cortando, Tarcísio. Tá cortando? Pronto, melhorou aí. Amém. O pessoal tá dizendo que riu muito na tua aula, viu? Amém. Tarcísio, Tomara que é, for, né? Se sorriu. você teve a experiência de ir ao Japão, né? Como é que Foi. foi essa experiência, né? Então, fui recentemente, né? Pastor Edson tá pedindo para prender os cachorros. Não é aqui não, pastor, é lá do pastor Wellington. Tá ouvindo, né, meu amigo? São três aqui. Fala, Então, homem de Deus. eu tive recentemente, agora em janeiro, tive a oportunidade de ir lá, graças a Deus. O ministério me concedeu essa oportunidade, veio o convite.
E aí eu pude ir. Foi um tempo precioso, foi um tempo maravilhoso, com grandes desafios também, né? Tive o desafio grandioso de ficar muito tempo longe da esposa, longe da família. É bem, realmente bem desafiador. Porque quando a gente está dando aula normalmente no Brasil, né, nas escolas aqui, é, o máximo que a gente passa fora são 17 dias, né? Eu passei já muito tempo fora, quando ainda solteiro, né? Mas depois que eu casei, eu nunca mais fiz nenhuma sequência de aula onde eu passasse muito tempo fora. Antigamente, quando eu era solteiro, às vezes eu saía de casa na primeira matéria e retornava na matéria das férias do meio do ano, né? Mas Uhum. de casa, o próprio mestre Canrombé, ele tem um cuidado, né, com isso. Então, assim, mas a ida para lá, ele seleciona você para lecionar em duas escolas juntos, né? Você leciona em dois momentos, tanto na escola Rema em Amanashi e na escola bíblica Verbo da Vida em Okazaki. Pastor Nelson em Jussier, Okazaki, né? Em Tóquio a gente tem só igreja, lá não tem. Então você não ensina lá, né? Uhum. Você não ensina lá. Bem desafiador. O período que eu fui estava muito frio, estava nevando. Então, assim, foi uma experiência forte, viu? E é bem complicado que assim, o povo, a cultura é totalmente diferente. A gente vive uma experiência, por exemplo, de educação do povo totalmente diferente da que a gente está acostumado no Brasil. Porém, a gente no Brasil, a gente está acostumado a ter uma receptividade melhor à palavra, né? O povo recebe. Rapaz, você tem um aluno lá, tem um amigo no culto, meu amigo, custa, viu? Custa muito. Em Yamanashi, a gente tem muito japonês, não tem nenhum, na verdade, japonês. Temos só descendentes, né, que eles chamam lá de Nisei. São filhos de japoneses. Migraram para lá e foram morar. Existem brasileiros também morando lá, que estudam no Rema. Mas a gente tem, por exemplo, na escola de Yamanashi, uma mistura muito grande. Tinha peruano na escola, chinês na escola, tinha japonês na escola, brasileiros, né? Então, assim, muito diferenciado tudo. Então, foi um tempo muito bom. Deu para aprender muita coisa, mudou muitos conceitos em mim. Por exemplo, acerca do próprio cristianismo, acerca do evangelho, de como receber a palavra, mas também mudou muito conceito acerca de respeito às pessoas, onde eles têm lá um negócio é muito sério, né? A lei lá é totalmente diferente da nossa lei. A lei lá ela não serve para te defender, né? Lá a lei ela serve para te acusar. Hum. Então, você não tem direito à defesa, por exemplo, se você comete alguma coisa, você não tem direito a ser defendido. Serve para te acusar em vez de te defender, né? Então você tem que tomar cuidado com isso realmente. Estão perguntando se você pode falar algumas palavras em japonês, olha mesmo. Deu para aprender algumas coisas, mas não dá. Sayonara é o quê? Sayonara é para despedir ou para chegada? É para despedir quando você vai Para dormir. despedir. Quando vai dormir. E para chegada, dar boas-vindas. Kumbauá. 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 Olha aí, gente. Está dizendo, sejam bem-vindos. Olha aí. Muito bom. Pastorzão, você aí em Juiz de Fora é responsável também por preparar pessoas para o ministério, né? Seja para ensinar, para servir, né? E esse trabalho de preparar, de aconselhar, de lapidar, né? É um trabalho gratificante, mas também bem espinhoso também, né? No sentido que você lida com pessoas, com sentimentos de pessoas, com expectativas de pessoas e tudo, né? Como é o teu trabalho aí, Tarcísio, de formação de pessoas para o ministério?
Então, pastor, nesses últimos 5 anos eu fiquei responsável, né, por essa parte na igreja de trabalhar novos ministros. A gente em Minas Gerais, o pastor Marcelo, que é nosso supervisor, ele trouxe uma ideia bem interessante sobre a questão do treinamento de ministros. Antigamente nós tínhamos o costume de chamar de coordenação doutrinária, mas essa imagem de coordenação doutrinária dá a sensação que as pessoas parecem que a gente é um avaliador, né, de ministros. Uhum. Assim. Então o pastor Marcelo trouxe a interpretação da gente ter como fábrica de ministros. Então, aí aqui na igreja em Juiz de Fora, eu sou responsável por essa parte, graças a Deus. Nós já conseguimos levantar algumas pessoas para o ministério, já temos alguns ministros licenciados e ordenados. Esse ano conseguimos levantar mais pastores, foram aprovados pelo ministério para ensinar. Mas como o senhor falou, né? Eu aprendi o seguinte, pastor, de que no ministério a gente precisa impulsionar vidas, né? Não existe ministério sem dar oportunidade para as pessoas. O próprio Jesus Cristo demonstrou isso. Jesus Cristo ele podia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu levantar 12 pessoas para poder promover a vida delas, né? Então, Jesus Cristo tirou pessoas do anônimo e colocou elas conhecidas no mundo inteiro. Jesus Cristo passou 3 anos operando, mas deixou homens operando mais tempo que ele. Ele passou 30 anos se preparando para o ministério e operou o ministério dele em 3, foi embora e deixou homens passando muito mais tempo do que ele operando. Então ele deixou um legado de ensino e propagação. Isso é uma marca dentro do nosso próprio ministério, né? O apóstolo Bud White, fundador do nosso ministério, ele nunca teve problema em promover pessoas e reconhecer de que existiam ministros que pregavam melhor do que ele. Então, por exemplo, eu tenho minha esposa aqui, não é porque ela é minha esposa não, mas, por exemplo, eu gosto de ensinar a matéria Justiça de Deus. Eu gosto, fluo bem ensinando essa matéria, mas eu falo isso para todo mundo e sem medo de ser feliz, falo isso na igreja. Minha esposa estuda e se dedica para esse assunto muito mais do que eu me dediquei. Então, se você Uhum. vê ela falando sobre o assunto, dando aula sobre o assunto, ela tem muito mais embasamento do que eu. Eu posso ter mais experiência do que ela por causa do tempo que já faço, mas o conhecimento, se aprofundar no assunto, ela domina muito melhor. Tem outros ministros aqui na igreja, por exemplo, que ministram melhor do que eu em algumas áreas. E eu acredito que isso é um corpo, né? Então eu preciso aprender a promover pessoas dentro desse sentido. Agora, só que as pessoas também que querem ser promovidas, aí é onde vem o trabalho da fábrica de ministro, né? A lapidação. Porque não basta ter apenas uma vocação divina, não basta ter apenas um chamado. Isso é a importância, isso é o ponto inicial, né? Isso é o começo, né? Não adianta também você não ter chamado e querer ser pregador, que aí dá trabalho. É. Mas você tem um chamado, tem requisitos que você precisa cumprir, né? E dentro da coordenação doutrinária, a gente, lá na fábrica de ministro, a gente trabalha com esse aspecto. A gente trabalha com o ensinamento da doutrina, com o fortalecimento da doutrina, mas também a gente trabalha no aspecto da lapidação do caráter, da palavra, do compromisso com a igreja local, a fidelidade à igreja local, Uhum. que é uma coisa que as pessoas não querem ter, mas querem ser honrados pela igreja, né? Uhum. Não querem ter compromisso com suas igrejas, mas querem que suas igrejas honrem a vida dela, promovam a vida dela. Isso não faz sentido um negócio desse. Quando você vai ver, por exemplo, a pessoa de Paulo, Timóteo, nas escrituras, você vai ver a vida deles, eles eram pessoas fiéis que serviam na igreja local onde eles congregavam. E por causa disso, a Bíblia diz que foram encontrados fiéis nas suas posições e por isso eles foram promovidos, né? Mas, assim como Paulo vai falar para Timóteo, e também quando ele vai falar para Tito sobre as características e as qualificações dos ministros, se você parar para fazer uma análise fria, 90% é conduta de caráter moral e 10% do que ele fala é sobre habilidade para ministrar, né? Porque a habilidade para ministrar ela vem com o tempo, mas caráter ele precisa ser forjado quando ninguém está vendo, né? Habilidade, É você não isso adquire mesmo. habilidade. Eu gosto quando meu pai diz assim, ó, meu pai falava para mim assim, você não adquire habilidade
chuveiro. Você não adquire habilidade para limpando uma cadeira. Você não adquire habilidade para limpando o banheiro da igreja, servindo no diaconato. Você tem habilidade para ministrar nisso, mas você adquire um coração de servo nesses lugares. Então, a habilidade para ministrar, ela vai vir pregando mesmo. A primeira vez que você prega, você não demonstra a total habilidade. Quando eu ministro hoje, é muito melhor e tenho muito mais experiência do que quando eu comecei. Mas eu não comecei de qualquer jeito por dentro. Por dentro eu tinha coisas forjadas dentro de mim, onde Deus precisou capacitar, habilitar com ferramentas diferentes da habilidade ministerial. Eram ferramentas de caráter para que eu pudesse permanecer. Eu gosto quando o Manuel Dias ele fala uma coisa que ele diz que o caráter, a unção vai promover você a lugares de destaque, mas só o caráter vai fazer com que você permaneça nesse lugar. Então, é importante a gente ter isso, né? Então, dentro tanto do aspecto doutrinário, quanto dentro do aspecto do capacitar ministros. É esse trabalho que a gente desenvolve na igreja, junto com o pastor presidente também, com os pastores auxiliares. Hoje eu tenho um grupo de pessoas que já foram desenvolvidas e treinadas, que eles estão trabalhando comigo, por exemplo. Antigamente era só eu que respondia a pergunta doutrinária na igreja, o povo tinha dúvida, mandava, aí eu respondia. Mas hoje em dia não, hoje em dia já passo para eles e eles mesmos já têm a capacidade, estudam, se preparam e respondem, por exemplo, alguns assuntos melhor até do que eu responderia. E esse é o desejo do meu coração mesmo, né? A primeira reunião que eu tive com eles, eu falei, olha, o meu objetivo é que vocês possam ser melhor do que eu, que vocês ministram melhor do que eu, possam viajar mais do que eu viajo para dar aula, possam ir para lugares que eu não fui. Então, que vocês possam carregar aí. Muito bom, rapaz. Aprendi isso com o apóstolo Bud White. Né? Isso mesmo. E, pastor Tarcísio, quais são as falhas comuns que você encontra nessas pessoas que estão, muitas das vezes, quase todas as vezes, tem chamada específica, seja para louvor, né? Seja departamento infantil, seja para ser pregador, mestre, né? Ensinar, profeta, trabalhar com casais, enfim, muitas pessoas talentosas, mas que o problema maior delas é o relacionamento com liderança, relacionamento com parceiros de ministério, com a própria igreja local. Além desse relacionamento, que eu queria que você falasse um pouco, né? Quais são os erros mais comuns que você encontra nas pessoas que estão entrando no ministério, aprendendo valores para ter um ministério produtivo, né? E eficaz? Pastor, fora esse aspecto que o senhor colocou aí, que para mim é um de principal importância, se chama relacionamento, a gente tem um momento aqui, o pastor Marcelo Carvalho, nosso supervisor, ele falou uma coisa esses dias, eu ouvi que eu gostei demais. Ele dizendo que precisa se preocupar mais com as pessoas do que com as coisas. Muito bom. Quem está no ministério precisa ter esse entendimento. Eu preciso me preocupar mais com as pessoas do que com o status que eu vou alcançar, né? Então, eu acho que um dos fatores que destrói muitas pessoas, destrói muito aquele sonho pelo ministério, porque elas acham que o ministério tem um destaque. Você entra dentro do ministério, você vai se tornar uma pessoa conhecida. Tem gente que pensa assim, não, na hora que eu entrar no ministério... Eu conheci uma pessoa que falou uma coisa para mim que foi assustadora. Ele disse assim, olha, eu acho que quando eu entrar no ministério, as minhas postagens no Instagram elas vão ter mais curtida, eu vou ter mais seguidores. Então, assim, eu acho que os grandes motivos o que destroem as pessoas são as expectativas erradas. Viajar o Brasil inteiro. Isso pode ser uma realidade, isso pode acontecer na vida da pessoa. Só que quando as pessoas estão alinhadas, isso não acontece na situação. Então, uma das percepções das pessoas, uma das contra hoje, é não terem o discernimento do tempo do amadurecimento.
de que Deus não trabalha com tempo, mas ele trabalha com princípios. Então, assim, é igual, eu vou dar um exemplo natural sempre para citar, se referir a isso, é o seguinte, acho que o áudio vai tentar melhorar agora. É o seguinte, Isso. quando você vai para a corrida, tem uma corrida que acontece todo final de ano, que é a Maratona de São Silvestre. É a maratona mais famosa, a corrida mais famosa que nós temos no Brasil e a ser uma das mais famosas da América do Sul, né? Nessa corrida acontecem coisas interessantes. Vários públicos disponíveis, que tem vários públicos que estão ali para poder competir naquele momento. Quais são os públicos? Você tem o atleta profissional, você tem o atleta amador e você tem a pessoa que está lá, aquelas pessoas que estão lá que não são nada, né? Vão lá apenas para divertir. Tem o patati patatá, tem o cara fantasiado, com o cartaz que ele levanta lá, Galvão filma eu, Mãe tô na Globo. Tem esses três tipos de pessoas que vão para esse momento. Agora, uma coisa interessante, o ponto de largada e o ponto de chegada, tanto para o atleta profissional, o amador, quanto para essa pessoa que é o mesmo. O ponto de e o ponto de chegada é exatamente o mesmo para todas essas três categorias de pessoas. Qual a diferença entre eles? Preparação. Por isso que existe um slogan dentro da escola que representamos, que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema, que diz que tempo de preparação não é tempo perdido. Por quê? Porque aquele atleta profissional, ele tem algumas coisas que caracterizam ele como profissional. A primeira coisa que caracteriza ele como profissional é o tempo de preparação que ele teve, o tempo de dedicação que ele teve para estar naquele momento. A segunda coisa que qualifica ele é o que ele está usando. Um atleta profissional, ele usa um tênis profissional para aquilo e ele usa roupas adequadas para aquilo. Quando a gente vai ver o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele inicia o capítulo dizendo, né? Visto agora rodearmos de tão grande nuvem de testemunha, nos desembaracemos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedeia para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Ou seja, o atleta profissional, ele vai sem aqueles pesos, sem aquela fantasia, sem aquela alegoria toda. Por quê? Porque ele quer correr mais rápido. O atleta amador, ele até às vezes tem equipamento profissional. Ele até tem coisas profissionais que ele pode usar. Um tênis profissional, ele tem roupas de qualidade, porém ele não tem o mesmo tempo de dedicação na preparação daquele profissional. E o outro que está ali apenas para aparecer no momento, ele não tem nenhuma das duas coisas. Ele não tem nem a roupa, nem o material de qualidade para aquilo e nem tem a preparação técnica necessária para aquilo que ele vai exercer. Então, o que é que vai definir quem vai chegar primeiro? O tempo de dedicação e o que ele leva consigo. Como que ele se prepara, como que ele se veste, como que ele se adequa para aquilo. Então, o ministério é a mesma coisa. O ponto de largada e o ponto de chegada para todo mundo é o mesmo. Por exemplo, se eu tenho um chamado para o ensino e a outra pessoa que está comigo lá também tem um chamado para o ensino, o ponto de chegada e o ponto de partida é o mesmo para todo mundo. O ponto de partida é fidelidade à igreja local, serviço à igreja local e ter um chamado. Pronto, você está qualificado para começar a correr. Agora, você chegar naquele lugar, não tem tempo determinado para aquilo. Tem preparação. Ou seja, quando você vai correr uma maratona, não tem lá estabelecido um tempo. Você tem que chegar nesse tempo aqui, ó. Não tem um tempo estabelecido. Vai determinar a velocidade que o atleta vai imprimir, a força que ele vai imprimir para chegar naquele lugar. Então, uma das grandes barreiras que a gente vê as pessoas terem é que elas não querem levar tempo de dedicação. Elas não querem levar tempo de se aprimorar. Me desculpa, pastor, assim a expressão que eu vou usar, mas elas são ruins de púlpito, são fracas de Bíblia, não têm conhecimento das Escrituras, não têm uma vida de oração e quer ser um pregador da palavra, não faz sentido. É igual, por exemplo, na igreja do Senhor tem um doutor Luiz, né? Aí você pega aí, é igual o médico, rapaz, não adianta não. Se o cara quiser estudar 2 anos, ele não pode exercer a função. Ele tem um tempo de preparação básico,
que são os 5 anos dentro da faculdade. Ele tem ainda o tempo de residência. E depois um médico, para ser um bom médico, ele tem que ter várias especializações. Assim, especializações que eu digo dentro da área dele, né? Aí vamos supor, o cara decide ser cardiologista. Ele não sai de casa dizendo assim, ah, não, eu vou ser cardiologista hoje e já abro um consultório e começa a atender amanhã. Né? Não basta ter dinheiro, abrir um consultório e dizer que é cardiologista. Ela tem que ter experiência. É igual muitas pessoas hoje se convertem hoje e quer ser pregador amanhã. Quer pregar a palavra e acha que a igreja tem que dar oportunidade. Ah, não, afinal de contas, Deus tem que dar oportunidade para todo mundo. Meu irmão, eu não sei de onde foi que o pessoal tirou isso, não, mas essa é a ideia que o pessoal tem. 6 anos, o Luiz está dizendo. São 6 anos de faculdade. Isso é a entrada básica dentro do segmento, né? Dentro da área na saúde. É o básico, é o início de tudo. O cara ainda leva muito tempo ainda, tem a residência dele, tem os cursos que ele tem que estar fazendo de aprimoramento, viagem para fora, vai para outro estado, vai para o exterior, faz curso disso, daquilo, de outras coisas, para ir adquirindo conhecimento. E dentro da palavra o povo não quer não, o povo faz... Entenda bem o que eu vou falar agora. Eu sou professor do Rema, mas tem gente que acha que porque fez 2 anos de Rema já é o melhor pregador do mundo. Então, assim, as pessoas querem... Tem gente que sai... Isso aqui no estado de Minas Gerais, em todo lugar onde eu passo, isso é forte demais. A pessoa fez o Rema e disse, não, mas eu já sou formado, eu posso pregar. Mas no período que tu fez o Rema, você se dedicou? Tem pessoas, pastor, que com 6 meses que está fazendo Rema, prega melhor do que muita gente que já é formada. Por quê? Porque ele não achou que no Rema ele ia aprender tudo, não. Tem gente que acha que sai de lá, já sai pronto, já sai, é igual receita de bolo. Não tem receita de bolo para isso. Tem vida com Deus, tem dedicação, tem envolvimento. Então, acho que um dos grandes problemas que a gente tem é isso aí. É as pessoas não quererem ter um tempo de dedicação, de se qualificar, né? Existe um tempo de qualificação. Tem um livro do Tony Muito bom. Qualificados que ele fala muito forte sobre isso. Então, assim, a gente não pode querer ser um atleta profissional, ele só vai ser profissional depois de um tempo de dedicação. Muito bom, Tarcísio. A palavra ele só vai Inclusive, quando tiver dedicação a isso. isso mesmo. Tem outra pergunta aí que foi em cima do que você estava fazendo e surgiu essa pergunta aí, Uhum. que é o seguinte, tem pessoas que têm um chamado, né? Diz que tem um chamado, mas não tem empatia com pessoas. Ixi. Ela é difícil de se relacionar com pessoas. E às vezes ela acha que isso não é problema nenhum. O problema é a pessoa que não gosta dela. Mas Uhum. uma das qualificações para um ministério, né, como você bem disse, lida com pessoas, essa pessoa, esse ministro, tem que aprender a se relacionar e também porque a sua forma de chegar com as pessoas, a sua maneira de tratar as pessoas, abre os ouvidos dela para ouvir o que você tem a dizer, não é verdade? O meu pai acabou de entrar aí. Meu pai e minha esposa estão acompanhando, minha irmã está acompanhando aí. Muito bom. Forte abraço aí ao pastorzão, viu? A sua esposa também, viu? Uma coisa importante, pastor, sobre isso, é as pessoas entenderem o seguinte: se não tiver relacionamento, tem gente assim, não, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de me relacionar. Rapaz, então você vai ter que procurar outra coisa para fazer na vida, porque não vai dar certo, não. É interessante quando as pessoas têm a capacidade, às vezes, de colocar sempre a culpa nos outros, né? Não é porque os outros não sabem lidar comigo, porque os outros não sabem me aceitar como eu sou, e acha que todo mundo tem que nos aceitar como a gente é. Não, porque eu sou assim. Não, porque te chamou assim, ele te chamou de jeito, mas e quem disse que não pode ser? Se a gente parar para prestar atenção no próprio, ele era tão parecido com o povo de que Judas teve que dar um beijo para identificar quem ele era. Então, espero que não existe relacionamento com pessoas, não é um critério eficaz. Então, assim, se consegue... É porque a gente interpretou, no Brasil, a gente interpretou o critério
como púlpito, né? Como pregar, como ser um ministro. Esqueceu que o ministério é o serviço às pessoas. A palavra ministro, no original, que Paulo utiliza como para ser ministros aprovados, é a palavra ruperetes, né? Era aqueles remadores que iam nas galés, na parte baixa, servindo ao povo. Eles iam lá remando, sofrendo, iam exercendo um grande esforço para aquele povo pudesse chegar. Então, os 5 dons ministeriais, nada mais, nada menos, uma capacitação divina na nossa vida, servir pessoas e preparar. Quando Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 4, ele diz que Jesus viu as alturas que ele concedeu aos homens, diz que os 5 dons ministeriais, por exemplo, é para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação a edificação do corpo. Ou seja, os 5 dons ministeriais é uma posição de status, é uma posição de serviço para os outros. Então, assim, você não se autopastoreia, você não profetiza para si mesmo, você não se ensina, você não se evangeliza. Imagina um pastor que se pastoreia, não faz sentido. A unção que está sobre nossa vida é para o povo. Então, se a unção que está sobre nossa vida é para abençoar pessoas, como eu vou fazer se eu não gosto de ter pessoas junto comigo? Então, por exemplo, eu costumo dizer que quem tem um chamado pastoral, ele tem que estar preparado para ter sua casa sempre pessoas dentro dela. Tanto para receber. Paulo vai falar que uma das qualificações do ministro também é ser hospitaleiro, né? Ou seja, receber bem as pessoas na sua casa. Ter vontade de ter pessoas perto. As pessoas querem estar perto de você. E outra também, as pessoas devem querer estar próximo. Se a gente parar para prestar atenção, Jesus chamava a multidão com ele, né? A multidão seguia ele. Jesus Cristo não ficava implorando, ó, vem me ouvir aqui, pelo amor de Deus. Mas por causa do caráter dele, do desejo de estar no meio do povo, do desejo de estar servindo as pessoas, o povo ia estar com ele. O povo seguia ele, a multidão ia seguindo. Ele pregava aqui, terminava de pregar, ele ia para outro lugar, o povo ia atrás dele para ouvir de novo. Então, é importante esse cuidado, né? De querer servir as pessoas. Então, uma vez eu ouvi um pregador falando de que quando ele terminava de pregar, ele tinha o costume de sair pela porta de trás, né? Sair pela porta de trás, que sumia, ele desaparecia. Então, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando assim, eu digo, rapaz, era mais fácil quando fosse pregar, levar uma bomba ninja daquela no bolso, terminava de pregar, jogava a bomba no chão e desaparecia. Fazia uma mágica, o povo ia achar que era até mais espiritual, alguma coisa desse tipo. Mas você vê que Jesus Cristo terminava de pregar. Olha só, vê que coisa interessante. Na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, na primeira multiplicação, a Bíblia diz que depois que Jesus termina de pregar, ele manda o povo sentar e se senta para comer com o povo. Ele não saía do meio das pessoas, não. Ele pregava e depois ele tinha relacionamento. É certo que nesse período que a gente está vivendo nos dias atuais, por exemplo, com a questão das restrições, do contato, do isolamento, né, por causa do coronavírus, as pessoas estão evitando esse contato físico mais próximo. Mas significa que a gente não pode ter relacionamento com as pessoas. Não é porque a gente está distante que a gente precisa ser frio. Então, Jesus Cristo nem está conosco hoje, pessoalmente, mas o relacionamento dele conosco é fervoroso. O relacionamento dele conosco é sempre presente. Ele está sempre disponível para nos assistir. Então, relacionamento é isso, né? Às vezes não precisa nem você estar próximo da pessoa, mas você precisa ser disponível. Então, É isso mesmo. Precisa ter esse tipo de relacionamento com as pessoas. E também, né, pastor Tarcísio, a questão, como você bem falou, ministérios são pessoas, né? Você exercita o ministério por pessoas. Muita gente olha o ministério como algo pessoal, de promoção, né? E também você olhar as pessoas como que são propriedade sua, né? Seu público, seus fãs, né? Esse é o problema.
Então, por isso, muitas das vezes as pessoas começam, têm um chamado de Deus, mas por não entender que eles estão para servir as pessoas, eles querem que as pessoas os sirvam e que eles sejam donas delas. E não, a igreja tem um dono, o dono é Jesus Cristo, o dono. Todos nós que estamos no ministério, nós estamos a serviço de Jesus, servindo ao Senhor e servindo ao povo que ele tanto ama. O Amém. povo não é nossos fãs, não é a nossa torcida, né? Pelo contrário, nós estamos aqui para servi-los, impulsioná-los, orientá-los, edificá-los, e isso a serviço de Jesus. Então, muitas vezes, o problema de pessoas no relacionamento no ministério tem chamada, tem algo de Deus, mas elas olham as pessoas como propriedade delas, que elas têm que tomar conta dessas pessoas, né? Essas Uhum. pessoas têm que servi-las, e com isso dá problema. E aí fica difícil de se estabelecer no ministério, porque há uma rejeição muito grande. Eu me lembro de uma vez de um ministro, né? Que ele foi levantado já, né? Mas eu acompanhei toda a trajetória dele, né? Ele tinha um chamado de Deus, unção, quando estava no púlpito, uma bênção, tudo, mas ele tinha esse problema com relação às pessoas, né? E o que aconteceu? O pastor sempre segurava, não permitia andar. Esperou o tempo certo. Até que esse ministro entendeu que o erro não estava nas pessoas, estava nele. E Uhum. aí ele mudou. Ele se corrigiu, ele colocou as motivações certas, não é? E isso aí as portas se abriram, porque o próprio Deus promove, não é? E outra coisa que é interessante tocar é que a pessoa que vai para o ministério, ele tem que se livrar da comparação, de se Uhum. comparar com os outros. Isso é prejudicial demais, né? Nós devemos só nos comparar a Jesus. Jesus é o nosso modelo. É Jesus que a gente está de olho. Mas quando eles se comparam, aí começa frustrações, começa soberba, começa orgulho, enfim. A comparação, ela traz essas mazelas, não é isso? Amém. Pastor, então, sobre esse assunto é interessante falar e eu posso falar por causa própria, né? Quando eu comecei no ministério, uma vez eu ouvi um ministro falando, quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 14 anos, eu tive a percepção de Deus que eu ia ser professor do Rema. Eu estava na formatura dos meus pais se formaram no Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, e aí eu estava na formatura deles lá em Recife. E aí quando eu vi os professores passando na beca preta, eu nem sabia o que era, né? Não conhecia. Veio aquela percepção dentro de mim assim, um dia você vai estar dentro dessa beca preta aí. Depois de um tempo que eu fui descobrir que aqueles homens eram professores do Rema, eram autoridades, tinha ali o diretor, era o pastor João Roberto que estava ministrando a formatura. Então, assim, eu tive aquela noção de que aqueles homens que estavam de preto na formatura era as potências na formatura, né? Um abraço para a Xene e para Cleanto aí. Isso aí, um abração para eles. Eu Cleto vai pensei, estar amanhã conosco na live. amém. Eu percebi assim, eu disse, rapaz, esses caras aí de preto é as potências do negócio, né? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai percebendo as coisas. E quando eu comecei a ministrar, as primeiras vezes que eu preguei, eu tinha muita dificuldade de ter esse tipo de entendimento, né? A gente olha para quem já está lá na frente, quem já está pregando há muito tempo e deseja, né? Eu acho assim que quem está dentro do Ministério Verbo da Vida há muito tempo já viu o pastor João Roberto pregando. Esse rapaz eu queria pregar igual o João Roberto. Rapaz, não tem ninguém que não queira pregar igual o João Roberto. Eu costumo falar, pastor, só abrir um parênteses aqui, que faz as conferências de ministro, pode trazer o pregador do lugar que for no mundo, rapaz. Pode trazer os cabas dos Estados Unidos, do fim do mundo virando à direita, pode trazer da onde for. Pastor João Roberto prega, é a melhor pregação que tem na conferência, não tem ponto de correr, não. É uma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu gosto do pastor João Roberto pregando. Então, assim,
Eu tinha muito essa dificuldade de interpretar. Até que um dia meu pai virou para mim e falou assim: como é que você quer pregar no nível de uma pessoa dessa se você não tem a mesma dedicação a uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra para pregar igual essa pessoa? Para conhecer as escrituras igual ela. Aí fui estudar no Rema. Quando eu estava estudando no Rema, eu tive a matéria escatologia com o Tiago Borba. Rapaz, depois que eu vi aquele homem dando aula de escatologia, eu digo, rapaz, eu preciso ensinar igual esse cara aí. Eu preciso ensinar igual ele. Aí eu cheguei para ele e perguntei assim, rapaz, eu virei para ele e falei, Tiagão, o que é que você estudou para dar aula de escatologia? Tiago Borba virou para mim e falou assim, cara, eu passei 8 anos estudando, uma média de 8 anos estudando, para poder dar minha primeira vez. Aí eu virei e falei, misericórdia, eu digo, pronto, estudar 8 anos para abrir a boca para falar alguma coisa. Aí foi quando eu ouvindo um pastor ministrando, ele falou assim, Jesus Cristo levou 30 anos se preparando, conhecendo as escrituras, dominando tudo, para levar 3 anos de ministério. A gente quer ter 3 anos de estudo e quer ser um pregador que vai ter um ministério que dura 30 anos. Não faz sentido, não tem base para isso. Então eu fui me capacitar, eu fui estudar, fui ler a palavra, fui ouvir bons ministros, fui dar ouvido ao que o nosso ministério pregava, fui ler os livros do irmão Reagan. Então, assim, a pessoa quer ser pregador dentro do verbo da vida e não quer ler o livro do irmão Reagan. Não tem para onde correr, não, meu amigo. Tem que ler o livro do irmão Reagan, como dizia o pastor Bud. Leia o livro do irmão Reagan. Então, assim, a comparação ela é um grande problema, é um grande prejuízo. Por quê? Porque se você começa hoje, você nunca vai estar no nível de quem começou há 10 anos, quem começou há 5 anos. E também você não precisa estar no mesmo nível de quem começou hoje. Uma vez eu estava conversando com o Canrombé, quando o Canrombé esteve aqui em Juiz de Fora na formatura, muitas pessoas falam assim, né? Que quando o professor vai dar aula no Rema pela primeira vez, é a primeira matéria, a primeira vez dele, a gente tem que estar ciente de que pode não ser tão bom, porque é a primeira vez. Aí eu peguei e falei assim, eu disse, Canrombé, quem foi que disse que o Rema é lugar de experimento para ver se vai dar certo? Para ver se vai ser bom? Eu gostei quando meu pai falou comigo, quando a gente veio com esse trabalho de capacitação de pessoas, de uma fábrica de ministros, era com o objetivo do seguinte, que quando ele fosse dar aula no Rema, ele não fosse inexperiente. Então, assim, não significa de que porque é a primeira vez que ele está dando aula do Rema, ele é uma pessoa inexperiente para pregar a palavra. Ele é uma pessoa que... Quando eu fui dar aula no Rema a primeira vez, a matéria que eu fui dar aula, eu já pregava ela na igreja. Meu pai me colocava para eu pregar ela várias vezes. Eu ensinava na igreja de criança. Eu fui aprender na igreja de criança a ministrar a palavra. Fui dar aula para criança. Ah, quer dar aula no Rema? Vai dar aula para criança. Se tu colocar, se a criança conseguir parar para te ouvir, tu vai conseguir ter a atenção dos adultos. Então, assim, eu fui me preparar para isso. Por quê? Porque o pessoal pensa assim, não, é que tem que entender, né? Eu sou inexperiente. Não, você pode ser a primeira vez, mas não significa que você precisa ser inexperiente. Você pode adquirir experiência com outras coisas. Meu pai colocava eu e minha irmã, pastor Wellington, para ministrar, para você ter ideia. A gente era criança ainda. Tem pessoas que perguntam assim, professor, como é que o senhor conhece tantos versículos bíblicos, o senhor sabe citar tantos versículos sem precisar abrir a Bíblia? Quem ensinou isso foi meu pai. Meu pai colocava eu e minha irmã todo dia, a gente fazia devocional de manhã cedo, antes de ir para a escola estudar de manhã. 6:30 da manhã a gente fazia devocional. Tinha um versículo da memória do dia. A gente ia para a escola, quando voltava da escola, se quisesse jogar videogame, quisesse assistir televisão, usar a internet, tinha que saber citar o versículo. E para citar o versículo, tinha que citar o livro, o capítulo, o versículo e citar o texto inteiro. Então, assim, mas quando você entra, você já entra, você não é inexperiente, você já sabe o que você está falando. Eu comecei a pregar e a gente pregava em casa. Cada dia da semana tinha uma ministração em casa. E a gente tinha uma esteira em casa daquela de caminhada. E a gente abria ela e usava como púlpito. Ligava um microfonezinho no rádio que tinha em casa. Ligava naqueles rádios do cabo, microfone de cabo, e pregava com aquilo ali. Meu pai, minha mãe e minha irmã sentada. E cada dia era um. E a gente vai criando desenvoltura com isso. Vai aprendendo a lidar. Então,
Quando eu entrei no ministério, eu precisava ter um entendimento também. Eu tinha experiência para pregar em casa. Eu tinha experiência para pregar na igreja de criança. Eu tinha experiência para pregar nos adolescentes da igreja. Foi onde eu fui servir. Mas quando eu entrei no ministério e comecei a ministrar na igreja, eu não podia querer me comparar. Quando eu fui começar a pregar, meu pai já era professor do Rema. Então eu não podia querer ministrar igual meu pai ministrava. Mas eu precisava ter um entendimento dentro de mim. Eu preciso ser melhor do que eu cada dia. Eu Isso. preciso ter uma ministração melhor do que eu a cada dia. Uma vez, pastor, tem gente que não sabe lidar com a firmeza. Mas uma vez, para você ter ideia, as primeiras vezes que eu estava ministrando aqui em Juiz de Fora, quando a gente se mudou para cá, e eu terminei de pregar e a gente indo para nossa casa, eu ainda era solteiro, e eu indo com meus pais, voltando com meus pais para casa. Eu perguntei pro meu pai o que é que ele tinha achado da administração. Meu pai disse, rapaz, fazia tempo que eu não via uma pregação tão ruim quanto a de hoje. Disse, eu já vi pregação ruim, mas igual a de hoje se superou. Para ficar ruim tinha que melhorar um bocado. Essa foi a fala que eu ouvi. Eu tinha duas opções. Ou eu desistia daquilo, ou então eu dizia, rapaz, eu vou orar mais, vou estudar mais a palavra, vou ter mais relacionamento com Deus, vou ter mais comunhão com o Senhor, vou me dedicar mais. Sabe por quê, pastor? Pregar é fácil. Eu costumo dizer isso, que pregar é fácil. Quer fazer uma boa pregação? Eu sempre digo para o pessoal, quer uma dica de uma boa pregação? Pega uma ministração do pastor João Roberto, escuta ela umas 10 vezes, copia os versículos tudinho que ele vai dar, cita, estuda, lê, escuta a ministração, decora a ministração e prega a mesma coisa. Tu vai pregar bem. Só tem um problema. Tu não vai conseguir transmitir vida. As pessoas só não vão ser transformadas. Elas vão ficar de boca aberta. Nossa, como é que ele prega bem. Mas ela vai sair de lá a mesma pessoa. Ela vai sair de lá sem a vida dela transformada. Sem a palavra do Senhor ter entrado dentro do coração dela e ter mudado, porque não teve vida. Sabe, conhecimento, se as pessoas quiserem absorver conhecimento, é mais fácil entrar no Google. É de graça. Precisa nem estudar no Rema, precisa nem fazer nada. É só entrar no Google e pesquisar lá. Tem até esboço pronto. Verdade. Você colocar, ó, quero pregar sobre unção, quero pregar sobre como ser guiado pelo Espírito. Tem até esboço no Google montado já, com os versículos, tópicos, as frases de efeito. Tem tudo lá registrado para você. Agora a vida, meu amigo, só se encontra na comunhão com Deus pessoal. É estudando, é orando. Então muitas pessoas querem se comparar. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que acreditava ter um chamado evangelístico. E quando ela quis entrar no ministério, ela disse, rapaz, eu quero ser igual o Jânio. E, rapaz, tu tem moral para se dedicar ao tanto que Jânio se dedicou? Eu disse, o pessoal quer pregar igual um pregador. Teve uma pessoa que falou para mim assim, rapaz, eu queria pregar igual o Luciano Subirá. Eu digo, rapaz, vai ter que comer feijão com arroz com força, viu? Porque para pregar igual aquele ali, tá para nascer. Mas o homem se dedica, ora, estuda, lê muitos livros. Eu estava assistindo, pastor, um documentário sobre o Bill Gates. Rapaz, eu descobri que o homem lê 15 livros por semana. E não é livreto, não. Ele está lendo tudo ao mesmo tempo e lê 5, 6 livros ao mesmo tempo e vai adquirindo. Aí o pessoal diz, não, mas não absorve nada não, já fizeram um teste com ele e perguntaram sobre o livro, fizeram um teste e descobriram que ele consegue absorver uma média de 90% de cada livro que ele lê. O cara lendo 5 livros ao mesmo tempo, absorve 90% de cada um. Vai ter que ter o cérebro do ano, o super cérebro do século para poder absorver tudo isso. Aí você vai pensar, qual é a mente mais bilionária do mundo? A mente, aí no documentário eles falam que a mente dele é avaliada em $1 trilhão. Se você quisesse ter o cérebro de Bill Gates, tem que pagar $1 trilhão para poder ter aquela questão. Mas você passa, por exemplo, tem ministro que não quer estudar, não quer ler. Você passa, às vezes, um livro do irmão Reagan. Tem gente que pega aqueles livretos do pastor Bud. Cara, que livreto poderoso. Quem conheceu o pastor Bud, quem conviveu pessoalmente com ele, eu tive o prazer disso. Quando você lê o livreto do pastor Bud, você tem a sensação que você está vendo ele pregando ali. Mas você entrega um livreto daquele tamanho para a vida para a pessoa. A pessoa ela quer levar um mês para ler aquilo.
E quando você diz assim, me entrega um resumo, aí a pessoa vira e fala assim, rapaz, mas vou ter que entregar um resumo disso tudo. Eu digo, misericórdia. Então, assim, as pessoas ficam olhando para aqueles que estão em posição mais adiante, já estão na caminhada há mais tempo, já estão no ministério há muito mais tempo e olham para si. Isso é um grande problema, né? Isso é um problema para a igreja, no ministério pessoal, no ministério das horas. Nossa, a minha igreja tem 10 anos, tem 10 anos, e tem igreja que tem uma quantidade menor de tempo, já é maior que a minha. O pensamento é o que está no teu coração. Eu vou te dizer uma coisa: a oportunidade de ser a bênção para fazer a tua igreja crescer. Isso mesmo. Ah, não, por que não cresce? Em vez de você não deixa ela crescer, a gente pode ser a bênção que faz ela crescer. Muito bom, Tarcísio. Ótimo. E colocando algo muito importante também que eu li do querido pastor Miles, né, que já partiu para o Senhor. Ele falando sobre a comparação, ele citou uma experiência que ele teve, né, que ele estava na Alemanha, onde tem a freeway, né, onde de alta velocidade, e ele pegou um carrão com 300 quilômetros por hora, né, e ele pegou lá e acelerou, estava 260 quilômetros por hora, achando o máximo, mas de repente vem outro e passa por ele voando. E ele olhou aquilo dali, ele ficou, eita, né? E começou a se comparar. E quando naquele momento ali, Deus fala com ele, Deus o ensina sobre comparação. Aí o Senhor diz para ele, você não tem que se comparar com ele. Você tem que se comparar com o seu potencial. Ele diz, você pode chegar a 300 km por hora, mas você só está usando 260. Aquele de lá está usando tudo que o carro dá. Por isso ele está mais rápido que você, mas é o carro que ele tem. Então, quando a gente se compara, na verdade, gente, vocês que estão aí nos vendo, está sendo uma bênção, tudo isso, quando a gente se compara, na verdade, nós estamos olhando para a performance do pregador. Estamos desejando a performance do pregador. E aí você está, entendendo o que quer dizer, de respeitando o próprio Deus, porque Deus lhe deixou um DNA. Você tem uma individualidade que outros não têm, não é? E nós temos que entender o nosso potencial. E pelo nosso potencial, nós vamos potencializar aquilo que a gente tem de bom. Amém. Não é? Nem é todo mundo que tem o conhecimento sobre vários assuntos, né? Nós podemos aqui listar, né, querido Tarcísio, né? Se você fala de escatologia e tal, tem tanta gente boa. Você mesmo fala sobre escatologia de uma forma brilhante, maravilhosa, né? Mas quando você vai para o assunto de vida com Deus, de consagração, de sensatez, pastor João Roberto, você vai para a integridade, tem nosso querido apóstolo Guto, que é brilhante nisso, sobre fé tem o apóstolo Sérgio, né? Sobre tantas outras coisas, né? Semeadura, Reino de Deus, tem o pastor Marcelo, que é uma bênção, né? Edilson de Lira, então tem vários e tem muitos anônimos que não estão aparecendo, mas que são muito bons. Então tem que se retirar isso do coração. Não podemos colocar isso. Nós podemos nos inspirar, olhar e ver o crescimento, um exemplo, professor Tarcísio, onde ele está alcançando, e a gente se inspirar para poder também caminhar em obediência a Deus, né? Amém. E isso é um ponto crucial que a gente tem que pensar, né? Amém. E, querido, nós temos aqui pouco tempo, né? Minutos, mas eu queria que você falasse o seguinte, de uma forma bem rápida, nós só temos 4 minutos, né? De desenvolver um caráter humilde. O que é que você fala sobre isso? Pastor, a gente consegue desenvolver um caráter humilde. Eu gosto de falar sobre esse ponto. Nosso caráter humilde é desenvolvido quando a gente se aproxima de Cristo, né? Quando a gente se aproxima da palavra, quando a gente se aproxima mais daquilo que a palavra representa para a nossa vida. Quanto mais da palavra tivermos, uma vez eu ouvi o pastor Bud White falando, disse que o rema ele pode ser uma bênção ou um problema. O pastor Bud disse assim, você pode adquirir conhecimento e ser uma bênção para a vida da pessoa através daquilo, ou você pode adquirir conhecimento e ser um problema com aquilo, né? Você se achar que agora
você conhece, detém toda a verdade, e aí você acha que você não tem mais o que aprender. Então, o nosso ministério impulsiona a humildade. O apóstolo Bud White era um homem muito humilde. Humildade não tem nada a ver com simplicidade financeira, né? Com a Isso. mas a gente pega, se a gente pegar e a gente olhar para as nossas referências dentro do nosso ministério, o apóstolo Bud tinha essa perspectiva dessa humildade. O apóstolo Gutermeri, rapaz, ele é simples, humilde. Quem anda com ele, quem tem comunhão com ele, quem já conviveu com ele, sabe o que é que eu estou falando. Você vai ter o pastor João Roberto, você vai ter Renato Galdar, homem simples. Você vai ter, por exemplo, o próprio Cleanto, que vai estar na live com vocês. Cleanto, você liga para ele, você tem alguma dúvida, você quer tirar. Você vê que no nosso ministério você tem pessoas acessíveis. É uma coisa que, por exemplo, quando a gente leva as pessoas daqui de Juiz de Fora e elas vão a primeira vez para a conferência de ministro, por exemplo. Quando elas chegam lá, elas ficam impressionadas, porque elas conseguem visualizar a diretoria, os presidentes do nosso ministério andando com o povo, andando com as pessoas, conversando com as pessoas, comendo no mesmo refeitório, comendo a mesma comida. Então, assim, humildade. Mas por que esses homens são humildes desse jeito? Porque se aproximaram da palavra, porque tiveram contato com a palavra, mantiveram seus corações humildes. Eu gosto de dizer o seguinte: ninguém começa errado. Para começar, todo mundo tem que começar certo. O problema é que no meio do caminho o povo deixa a vaidade, as coisas se ensoberbecerem no coração delas. Então, a gente precisa se aproximar mais da palavra, conhecer mais as escrituras, para que a gente possa ter essa vida de humildade e sentimento de servir as pessoas. Então, o ministério para mim é isso, é servir pessoas Muito e bom. com elas. Queridão, muito obrigado, viu? Agradeço a você pelos ensinamentos, foi maravilhoso. E eu sei que o pessoal aqui foi edificado, como eu também fui, né? É sempre bom conversar contigo, Tarcísio. Tu és uma bênção, cara. Amém. Glória E saiba que Resende te ama, né? Você já é um parceirão nosso, amigão nosso, é da família, né? a Amém. E obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, pastor. Fique com Deus. Grande abraço. Valeu, querido. Um abraço também no pastor Adilson, ver o seu pai, na sua esposa aí, toda a família aí de Juiz de Fora, Verbo da Vida de Juiz de Fora, que é uma bênção, né? E eu fixei aqui, querido, logo mais, às 21 horas, vai ter um Finanças Sem Arrudeio com o nosso Cleanto Silveira. E amanhã ele vai estar conosco, hein? Vai estar conosco às 19 horas. Forte Amém. abraço, gente. Obrigado por todo mundo estar participando aí dessa live que enriqueceu muito, né? Deus é bom em todo tempo. E Amém. brevemente, nosso querido professor Tarcísio vai vir aqui, né, Tarcísio? Amém. Vamos estar sempre à disposição para servir vocês aí. É isso aí, gente. Glória a Deus, hein? Amamos vocês. Até mais. Foi show a nossa live.